Boa tarde, não sei se já estou sendo transmitido. Bom, Já está sendo já transmitido. sim, boa tarde. Bom, primeiro eu queria agradecer muito a Rita, a Leca, a Carla e ao Tiago pelo convite, dizer que é uma alegria estar nessa jornada. É uma jornada que foi aberta de uma maneira muito bonita e muito forte pela Jeanne Marie, muito serena e muito sábia na fala dela, e que eu acho, de alguma maneira, nos orienta a discussão da manhã inteira, e eu acho que nos orienta um pouco a discussão de agora à tarde. A mesma coisa, uma alegria estar com o Márcio, o professor Márcio Seligman, nessa mesa. Gente, o texto que eu vou apresentar, que eu não vou tanto ler, eu vou saltear um pouco, é digamos assim, uma pesquisa em andamento. Eu apresentei a primeira versãozinha dele no Filosofia on Face, ele não estava ainda escrito direitinho, ainda não está escrito completo, mas é uma pesquisa sobre a questão do fascismo em Benjamin. Né? A gente sabe que essa é uma questão que voltou com toda a força no debate público, na tomada da palavra pública por intelectuais de esquerda, por intelectuais críticos, não só na Europa e nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Né? E e às vezes a gente fala de fascismo, não tem muita clareza sobre o que a gente está falando com a palavra fascismo. Né? Então, a minha tentativa aqui, nessa pesquisa, é de tentar compreender qual é o significado disso em Benjamin, o significado político disso. E, bom, eu estou longe de chegar a conclusões assim muito definitivas, a gente nunca chega, né? Mas, enfim, a conclusões assim mais fortemente defensáveis, tá? Mas eu vou apresentar aqui algumas hipóteses sobre isso. São três hipóteses que eu articulo a partir de três textos que me parecem fundamentais. E, de propósito, eu fiz uma eporreia das teses sobre o conceito de história, tá certo? Porque eu tenho uma interpretação de que há um distanciamento das teses sobre o conceito de história desses textos dos anos de 30, 35, 36, 37, que são os textos a que eu vou me referir aqui. Tá? E essas hipóteses são três, principalmente. Né? Uma primeira é, bom, então, quais são os textos principais, antes de tudo? A obra de arte negra da sua reprodutibilidade técnica, a partir da segunda versão, e a seguir, a partir da segunda versão, por uma questão muito específica, porque ele introduz na segunda versão uma teoria da crise capitalista. Tá? O texto que a Carla Damião e o Pedro Russac traduziram, que está por sair pela EDRA, né? Agora em novembro, no conjunto de textos traduzidos por eles, que é o texto Carta Parisiense 1, André Gide e seu novo adversário, que é um texto que o Benjamin anuncia para o Scholem como sendo um ensaio no qual ele apresenta a teoria fascista da arte. Tá? Então, veja, ele apresenta a reprodutibilidade técnica para o Horkheim como sendo uma teoria materialista da arte. Né? E esse texto, André Gide, seu novo aniversário, ele anuncia numa carta para o Scholem como sendo um texto sobre a teoria fascista da arte. Bom, do que se trata exatamente? Então, quais são as três hipóteses? Uma primeira hipótese, quer dizer, eu acho que a articulação do Benjamin, uma certa teoria do fascismo em Benjamin, eu estou, repito, suspendendo aqui as teses sobre o conceito de história, tá certo? Mas nesse período que vai de 30, em que ele publica Teorias do Fascismo Alemão, a 37, que ele publica esse texto sobre André Gide, Carta Parisiense 1, André Gide, seu adversário, eu acho que tem três hipóteses assim que ele tenta articular, com as quais ele trabalha, tá, para pensar a questão do fascismo. Uma é a da crise econômica. Liliano, Oi. Só te interromper um pouquinho para pedir para você falar um pouco mais alto ou mais próximo do microfone, tá? Tá, então é mais alto mesmo, porque o microfone está aqui pertinho de mim. Tá.
Então tá. Não sei se melhorou. Tá. Melhorou, Rita? Sim, acho que isso melhorou. Já estava só Tá. esperando eles me darem retorno. Ótimo. Obrigada, Tá, Emílio. então, assim, então a primeira coisa é uma teoria da crise. O Benjamin fala em crise capitalista, tá certo? E cabe a pergunta o que é que ele entende por crise capitalista, porque isso no terreno das interpretações do capital, das interpretações do pensamento econômico de Marx, isso nem era na época dele, como não é hoje em dia exatamente uma coisa muito unívoca, enfim. Uma primeira questão é essa. Segunda questão é, segunda hipótese, uma teoria que ele apresenta, essa é mais conhecida por todos nós, do processo de massificação da sociedade capitalista, que tem início lá na segunda metade do século XIX, que chega a um certo ponto de consolidação com as técnicas de reprodutibilidade nos anos 30. Né? E a terceira é uma certa relação entre proletarização e massificação, né, do qual surge aí, digamos, a oposição, sobre a qual eu não vou me deter, entre a estetização da política pelo fascismo e a politização da arte pelo comunismo. Mas vou tentar pensar um pouco o que é essa estetização da política pelo fascismo, no qual, segundo o que ele apresenta nesse texto de 37 sobre a Andrés seu novo adversário, há uma retomada, digamos assim, da lógica da crise econômica no estetismo do fascista. Bom, vamos lá. Em 1935, no Exposé de Paris, capital do século XIX, Benjamin descreve o seu tempo como o tempo do abalo da economia mercantil. Só quero lembrar justamente que ele apresenta o tempo presente como de crise e, portanto, como o tempo no qual se torna recognoscível ou se torna legível o passado recente, que é a segunda metade do século XIX. Eu estou dizendo isso porque a hipótese da crise econômica não é uma hipótese que me pareça secundário na pesquisa do Benjamin. Me parece que é central a tese na constatação, diagnóstico da crise capitalista naquele período, e que isso tem, digamos assim, uma função epistêmica, né? na relação entre o presente e o passado que ele faz, na discussão que ele faz do ponto de vista metodológico do tempo presente como um tempo em que se torna recognoscível o passado recente. Essa descrição do abalo da economia mercantil registra um esforço de concepção que se desenvolve, pelo menos desde 1930, em teorias do fascismo alemão. Apesar do título, neste ensaio de 30, Benjamin não chega a elaborar uma teoria do fascismo, mas apresenta ali um pouco traços de uma teoria da crise capitalista, relacionando a crise capitalista à guerra. Essas conexões entre capitalismo, crise e tendência à guerra me sugerem uma aproximação de Benjamin com a tese de Rosa Luxemburgo, ensaiada em Reforma ou Revolução em 1900, 1901, e que se torna a tese central em Acumulação do Capital em 1913, o último capítulo exatamente sobre a questão do militarismo. Mas é somente na segunda versão do ensaio sobre a reprodutibilidade que Benjamin explica melhor sua própria compreensão da crise, em conformidade, me parece, justamente com a teoria luxemburgiana da crise de superprodução de capital e de mercadorias. Com termos materialistas bem tradicionais, que não reencontraremos nas teses, é por isso que eu suspendi aqui o diálogo com as teses, o Benjamin afirma: se a utilização natural das forças produtivas é detida pela ordenação da propriedade, então o aumento dos recursos técnicos, dos ritmos, das fontes de energia impele para uma utilização não natural deles. Em consequência,
essa utilização é encontrada na guerra. Tentarei interpretar aqui, o que para mim é a minha interpretação. O uso social dos recursos técnicos, a produção intensiva que elas determinam, as fontes de energia com que contam, e é importante dizer que Benjamin está se referindo aqui à experiência de desenvolvimento técnico característico da segunda Revolução Industrial, que, portanto, não é a nossa, né? Não sendo determinados pelo seu valor de uso, dadas as relações capitalistas, o que Benjamin chama de ordenação da propriedade, que não oferecem realização mercantil aos seus produtos, esses recursos técnicos de energia, etc., são conduzidos para a guerra. Daí que, para ele, cito novamente, a guerra imperialista é determinada em seus traços mais terríveis pela discrepância entre os poderosos meios de produção e sua insuficiente utilização no processo de produção. Em outras palavras, pelo desemprego e pela falta de mercados. Assim, se nas teses ele não retoma essa tese materialista da contradição de forças produtivas e relações de produção, nesse momento aqui, essa é uma hipótese importante para Benjamin. Benjamin parece partir aí de uma teoria da crise que, tendo por base a contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas, os poderosos meios de produção a que ele se refere, e a conservação das atuais relações de produção, ganha o formato de uma crise de superprodução de capitais e mercadorias, dada a superioridade do potencial produtivo do capital relativamente ao mercado consumidor efetivo. Crise manifesta, literalmente, diz ele, na falta de mercados e no desemprego. Assim, o imenso potencial produtivo da sociedade, não tendo uso cotidiano, banal, como ele vai dizer depois, encaminha-se para a produção de armas e para a guerra. Se essa minha interpretação desse texto estiver correta, é muito próximo da tese do militarismo, do imperialismo e da guerra que a gente encontra em acumulação do capital. Veja, eu não acho que seja necessário que Benjamin tenha lido a acumulação do capital. A tese de que a crise capitalista é uma crise de superprodução de mercadorias e de capitais era a tese dominante no marxismo alemão, portanto, na social-democracia, no comunismo de esquerda, enfim. Somente em 1930 que um sujeito digo carinhosamente, um sujeito chamado Henrik Grossman vai apresentar uma potente tese de que a crise do capitalismo não é determinada por uma superprodução de mercadorias e de capitais, mas sim pelo desenvolvimento das forças produtivas que elimina trabalho e, portanto, elimina proporcionalmente valor. Portanto, ele vai se referir ao terceiro livro do Capital, que é a tese do Marx da lei tendencial à queda da taxa de lucros. Mas essa não era uma tese importante. O que eu quero dizer é o seguinte, que Benjamin pode não ter lido. Eu acho que a Reforma Revolucionária leu. Me parece que essa é uma tese, digamos assim, uma tese dominante na esquerda, mais ou menos vulgarizada, entre aspas, entre os intelectuais de esquerda da Alemanha no período. Né? Veja, o texto com que Castoriadis, em 59, vai criticar Marx, ainda é um texto em que ele discute com a tese da superprodução de mercadorias e de capitais. Portanto, não é uma tese, quer dizer, de fato é uma tese que marcou época. Né? Ora, então, veja, eu lembro que para Rosa, a compra do material bélico pelo Estado, cito, atua exatamente como se for um mercado recém-conquistado. A necessidade econômica de ampliação do mercado para a realização da mais-valia pressiona, do ponto de vista da reprodução do capital total, a que o Estado, financiado pelo sistema de impostos, torne-se ele mesmo um consumidor. Este mercado, cito Rosa, surge na área estatal
e passa a manifestar-se com todo o encanto de um campo novo para a realização de mercadorias. Fecha aspas. Desse modo, para Rosa, o militarismo passa a ser uma necessidade interna à acumulação capitalista. E, por isso, em vista dessa mesma acumulação capitalista, assume também a função de, cito mais uma vez, instrumento da concorrência entre os países capitalistas, visando a conquista de culturas não capitalistas. Fim de citação. Assim, podemos dizer, muito resumidamente, que a guerra é, para Rosa, ela escreve em 13 meses antes, publicado meses antes dos créditos de guerra serem aprovados pela social-democracia em agosto do ano seguinte. Assim, podemos dizer que a guerra é, para Rosa, resultado da necessidade da expansão interna e externa das relações econômicas capitalistas. Expansão interna na transformação da produção bélica em importante setor capitalista, produtor de mais-valia e campo de reprodução do capital. O que a Rosa está dizendo é a capacidade produtiva não pode se realizar na produção de sapato e roupas, porque não tem mercado para sapato e roupas. Portanto, essa capacidade produtiva é desviada para a produção de armas que tem um comprador certo, que é o Estado. Mas para Rosa, isso é que Rosa discordava da social-democracia, isso não é uma política, mais ou menos como o chamado neoliberalismo, não é uma política de governo, né? Se trata de tendências objetivas de uma economia em crise, né? Não é uma escolha de governo, né? Já sabemos disso. Então, para Rosa, da mesma forma, não se trata, o militarismo não é uma política de governo, o militarismo é uma necessidade imanente à reprodução do capital. O que a Rosa está dizendo é preciso transferir a capacidade produtiva da sociedade, da produção de produtos de uso cotidiano para a produção de armas. Me parece que é exatamente essa a tese que o Benjamin, com o qual o Benjamin explica a crise e explica a guerra. Tem uma diferença com a Rosa aí, porque, de fato, em 13 e 14, a guerra não é movida por uma crise, a guerra é movida por uma capacidade de expansão. Entre 30 e 37, não há expansão das relações capitalistas. Há a crise, o desemprego e a falta de mercado. De modo que, em muito, é possível dizer o seguinte, que a coisa que é atual nesse período da tese da Rosa, de 20 e poucos anos antes, é justamente a tese da importância da produção bélica para a reprodução do capital. Bom, um segundo aspecto, portanto, eu estou correndo contra o tempo, então mais 9 minutos, é um outro processo que ocorre, que esse enfim, eu não vou falar muito sobre ele, que é um processo de massificação determinado pelo desenvolvimento das técnicas de reprodutibilidade, tá certo? Portanto, pelo fato de que a maior parte dos objetos de fruição estética, de experiência sensível dos indivíduos, e particularmente as do campo imagético, da visibilidade, se tornaram reprodutíveis e, de fato, reproduzidos, né? De modo que a produção social de uma forma de sensibilidade, que é uma forma de sensibilidade que se distancia da anterior, na qual se valorizava o único, o autêntico, aqui, o agora, etc., etc., e se torna uma forma de sensibilidade, digamos assim, afeita ao idêntico, ao que é igual no mundo, ao que é próximo. Portanto, uma forma de sensibilidade de massas, né? E diz o Benjamin, naquilo que me parece aí uma coisa, um resumo importante dessa tese dele, é de que a produção de massas é, ao mesmo tempo, a reprodução das massas, né? A reprodução em massas é, ao mesmo tempo, a reprodução das massas. Portanto, me parece que a tese do Benjamin
sobre o processo de massificação se ampara aí em duas coisas importantes. Primeiro, tem a ver com o desenvolvimento das forças produtivas, particularmente com as forças produtivas nascidas, amadurecidas, né, e nascidas ali na segunda Revolução Industrial, naquilo que ele próprio chama de período áureo do capitalismo, do auge do capitalismo, né, do que o Engels dizia nos anos 70 do século XIX, como os 25 anos de maior desenvolvimento capitalista até então, né? O Hobsbawm chama de a era do capital. Né? Então, há um imenso desenvolvimento das forças produtivas naquele momento, que culminam com a segunda Revolução Industrial e que, muito possivelmente, a crise do qual o Benjamin é contemporâneo é essa crise, digamos assim, resultado do desenvolvimento técnico da segunda Revolução Industrial. É desenvolvimento técnico que nunca é apenas desenvolvimento técnico, é mudança de relações de produção, é mudança das formas de sensibilidade, e é isso que me parece que Benjamin registra. Ocorre, portanto, um processo de massificação que tem a ver com o desenvolvimento das forças produtivas, no interior das quais o desenvolvimento das técnicas de reprodução, de reprodutibilidade dos objetos de fruição estética. Essa nova forma de sensibilidade se caracteriza também por outra coisa. Ela é uma forma de sensibilidade de massa também em outro aspecto. Segundo Benjamin, fundamental à produção ou reprodução das massas é a própria transformação das massas em imagem a ser contempladas por elas mesmas. De modo que o objeto visível de fruição estética por excelência das massas são suas próprias manifestações de massa, suas próprias manifestações massivas. Diz ele, nos grandes desfiles festivos, nos comícios monstruosos, nos eventos massivos esportivos e na guerra, que hoje são conduzidos ao aparelho ou aparato de registro, a massa se vê em face de si mesma. Duas pontas podem ser atadas aqui. A tendência à guerra, constituída pelas contradições imanentes ao processo de reprodução ampliada do capital, se realiza nas condições da reprodutibilidade técnica dos objetos de fruição estética das massas, na experiência da própria guerra como um evento também estético, no qual, repito a citação, a massa se vê em face de si mesma. Quando Benjamin chega neste ponto de articulação entre a tendência da economia capitalista em crise à guerra e a experiência da guerra pelas massas como experiência de fruição estética, ele se aproxima de uma concepção do fascismo apenas iniciada em teorias do fascismo alemão, com base na teoria da crise capitalista. O que eu estou querendo aqui, ao amarrar essas duas pontas, tá? É o seguinte, a gente pode dizer, Benjamin não diz claramente, mas a gente pode dizer que o processo no qual se desenvolve as técnicas de reprodutibilidade é o mesmo processo do desenvolvimento das forças produtivas que caracterizam a segunda Revolução Industrial. Certo? O que é a Revolução Industrial? É a eletrificação, o início do uso da química na produção industrial de massas, etc. Tá? E isso resulta, nos anos 30, tanto na crise econômica, que leva ao desemprego, e, portanto, a uma experiência de classe como experiência de massa, tá? Como a produção histórica de uma forma de sensibilidade, que é uma forma de sensibilidade não apenas afeita ao igual, ao idêntico e ao próximo, portanto, uma sensibilidade afeita à produção em massa, mas uma sensibilidade afeita a ver-se a si mesma, enquanto massas, como objeto de fruição estética. Né? Portanto, há objetivamente, digamos assim, para falar nesse termo que os marxistas
tradicionais, sempre que a gente não consegue resolver com outra palavra, a gente bota assim, objetivamente, né? Então, assim, objetivamente, há um processo de produção do estetismo, tá certo? Me parece. O estetismo não é apenas a estetização da política pelo fascismo, ou o estetismo de uma teoria fascista da arte, não é algo suplementar, mas há uma produção no plano da própria realidade social, das próprias relações sociais, que levam ao estetismo, em termos de teoria estética, e à estetização, em termos de experiência política. Esse processo é o que me parece que Benjamin tenta explicar. Mas nós não temos aí ainda uma teoria do fascismo em Benjamin, e eu tenho 3 minutos para poder, 3 a 8 minutos, aí entre 30 e 35 minutos, né? Para poder dizer o que me parece ser essa teoria. Ora, para Benjamin, esse processo de massificação constitui um mesmo processo de proletarização da sociedade, processo este acelerado pela crise econômica, com a falência generalizada dos pequenos negócios e o desemprego em massa dos trabalhadores industriais. Em suas palavras, a crescente proletarização dos homens de hoje e a crescente formação das massas são dois lados de um mesmo acontecimento. Mas justamente aí se instaura o que eu chamaria de uma ambiguidade fundamental na constituição da massa. Ambiguidade que, própria a toda imagem, é transferida à massa pelo papel que, em sua constituição, desempenha a imagem registrada e reproduzida. Imagem que, antes de tudo, é da própria massa. As fronteiras entre classes tendem a desaparecer com o processo de massificação, justo no momento em que, pelas injunções econômicas da crise, há a proletarização das antigas classes e camadas médias da sociedade. Ou seja, justo no momento em que o proletariado aumenta numericamente. Olha, mas para Benjamin, o problema da massa não é um problema numérico de quantidade, é um problema de uma produção social de sensibilidade. Então, o proletariado aumenta de número na crise, justamente no momento em que a forma da sensibilidade social é cada vez mais uma forma de sensibilidade de massa. E, portanto, se o processo de proletarização e o processo de massificação são dois aspectos de um mesmo acontecimento, como diz Benjamin, de algum modo eles se entrecruzam num certo lugar de ambiguidade, de indeterminidade. Né? O fascismo, me parece, se inscreve justamente aí, nessa indefinição de classe em favor da conformação da massa. É o que sugere Benjamin ao conceber o fascismo como um movimento de massas que, diante da crise, desloca a pressão das massas proletárias contra as relações de produção estabelecidas, dando-lhes, em substituição, a satisfação estética de, no espetáculo de si mesmas, expressar-se. Nas palavras do Benjamin, o fascismo busca organizar as massas proletarizadas recém-surgidas sem tocar nas relações de produção, por cuja eliminação elas, contudo, pressionam. O fascismo vê a salvação das relações burguesas de propriedade em deixar as massas alcançarem sua expressão. O fascismo busca dar-lhes expressão, conservando essas relações de propriedade. Ou seja, o fascismo, politicamente, opera um deslocamento da energia psíquica das massas, uma possível orientação política conscientemente voltada para a abolição das relações burguesas de produção, para uma expressão das massas para si mesmas enquanto massas. Em outras palavras, o fascismo desloca para uma autossatisfação estética a pressão sobre a propriedade burguesa, a pressão contra a propriedade burguesa, a que, pela sua condição proletária, as massas tenderiam. O testemunho dessa tendência das massas a se apropriarem do aparelho registrador de imagens se mostraria justo na satisfação que elas têm ao se mostrarem, se expressarem diante do aparelho.
satisfação justamente para o qual o fascismo a conduz. Em outras palavras, é justamente um deslocamento para a satisfação estética que Benjamin enxerga a tendência das massas proletarizadas à transformação das relações de produção. Ao invés, estou concluindo, ao invés de buscar a superação das relações de produção que impedem as massas de se apropriarem das forças produtivas, cuja contradição com aquelas primeiras se manifesta na crise econômica, o fascismo oferece-lhes a autoexpressão imagética, seja em grandes eventos e manifestações, seja na guerra. Fenômenos esses em que as massas constituem o próprio espetáculo a ser fruído. Ele dá-lhes as condições, cito Benjamin, de vivenciar a sua própria destruição como um gozo estético. Fecha aspas. Me parece ser esse o sentido de sua célebre afirmação de que o fascismo produz uma estetização da política. Eu queria só mais 2 minutinhos, Rita, só para poder fazer uma articulação com o texto de, tem um tempo? De 37. Nesse texto de 37, que ele escreve, portanto, um ano depois dessa segunda versão, ele apresenta 2 coisas importantes. Uma, ele reafirma quando ele diz que a teoria fascista da arte é uma teoria que comporta uma contradição entre teoria e prática, porque enquanto a teoria fala de uma cultura para as classes superiores, de fato a sua arte é uma arte para as massas. Mas essa arte para as massas não significa, essa arte para as massas, ela se apresenta como uma arte monumental. E a monumentalidade dessa arte para as massas estaria em que as próprias massas são o monumento da arte fascista. Uma segunda coisa, isso em relação, digamos assim, à prática da arte fascista. Em relação à teoria fascista da arte, ele diz que se caracteriza por um estetismo, e aí com isso eu termino, em cuja racionalidade está aquilo mesmo que ele encontra no desvio da capacidade produtiva da sociedade para a guerra. Né? E daí, por isso que eu insisti tanto em falar na teoria da crise, que me parece fundamental. É o quê? Olha, se diante da crise, se a crise, como ele diz, é uma função da técnica, ele diz nesse texto de 37, se a crise é uma função da técnica, que é causada pelo desenvolvimento das forças produtivas, o que o capitalismo faz com a guerra é desviar, digamos assim, tentar diminuir a tensão que as forças produtivas causam nas relações de produção, desviando o uso das forças produtivas para a guerra. Tá? Ele diz, algo acontece no estetismo fascista com essa mesma lógica. Qual é a recusa? Bom, e Benjamin, não sei porquê, quer dizer, eu sei porquê, mas enfim, Benjamin está ligado a uma certa ideia de funcionalidade da arte, né? Tem a ver com as relações dele, me parece, com o construtivismo russo, né, com as experiências de vanguarda russa, mas ele diz o fascismo nega a funcionalidade da arte e transforma a arte em puro ritual de fruição estética, do mesmo modo em que, em política, o fascismo nega a utilização banal, cotidiana das forças produtivas, desviando-a para a guerra. Quer dizer, Benjamin descobre, com isso que eu queria terminar, ele descobre na teoria fascista da arte, digamos assim, o funcionamento, a operação de uma mesma lógica, né, que ocorre na economia quando, dada a crise, o capitalismo retira as forças produtivas do seu uso banal e o desloca para a produção de armamentos.